Babyliss FX3. Quando a máquina é boa, eu falo. E quando não é tão boa, eu falo também. Acompanhe aí até o final para você entender ponto a ponto, daquele jeito, sem erro. Bora para mais um review. Se você ainda não me conhece, eu sou o Adri, barbeiro aqui em Portugal, e tudo é feito com muito carinho, muita dedicação, muito amor para você. Você já tava à espera, né? Babyliss FX3, a de corte agora. Você já viu aí? Provavelmente já deve ter saído de acabamento primeiro. Se não saiu, vai sair. E quero agradecer mais uma vez a Barbeiralha, aqui de Portugal. Graças, Juan, que me emprestou a máquina para eu poder fazer o review. Sem enrolação, ó. Tem duas velocidades. Na primeira promete 6.000, na segunda 7.000. Tem um LED de 4 níveis para o indicador de bateria, o que é muito bom, assim como a de acabamento. Bateria de lítio para 5 horas de uso. E motor digital para alta performance. Sem segredo? Sem mistério? Quero ver. Redondinha, né? Bora ver. Cara, eu já vou te mostrar tudo que vem, mas vou te mostrar já nos mínimos detalhes. A gente já vê tudo que vem. Não, vamos ver, né? Vamos ver. Manual, garantia. Os pentes não são premium, são de plástico seco. Ela vem uma alça que acredito eu que é para pendurar. O carregador Babyliss aí com cabo grande. Kitzinho de limpeza, óleo médio, chavinha, escovinha de limpeza. Mas bora pro que a gente quer ver? Espero que esteja focado, né? E é isso, ela veio com uma marquinha aqui, acredito que é do óleo. Bonita, bonita, muito bonita. O sistema dela da alavanca é como se fosse da Panasonic, é isso mesmo. Os cliques são aqui, ó, da Panasonic é rodando. Eu vou dar meu feedback até o final sobre ela. Não sou muito fã desse tipo de alavanca, porque normalmente tem um desgaste rápido, porém, né, acredito eu que a Babyliss deve ter dado uma atenção para isso, né, para lançar uma máquina assim. Então acredito que deve ter dado uma atenção para isso agora e deve estar com mais qualidade. A lâmina é muito parecida com a Panasonic, então acredito que é só puxar, limpeza fácil, e isso é muito bom, né, porque é só puxar, colocou, encaixou, isso é muito bom. Sensacional para Babyliss, ó. Parabéns, Babyliss. Bora ver a velocidade 1. Bacana, dá pra ver que é um motor digital também. Tem vindo com um ruído diferente nessas máquinas. Eu acho que a lâmina é DLC. Eles falam que é uma lâmina de titânio. Bora ver a velocidade 2. Olha só. Acho que é aqui que eles prometem 7.000 RPM. Um ruído diferente, olha só. Diferente. E o indicador de bateria, que é muito bacana pra gente. Muito bacana. Cara, interessante. Vamos ver o que eu vou achar da questão do zero aqui, ó, do zero da regulagem. Dá pra ver que o zero dela tá muito bacana. Pra quem nunca viu o review da Panasonic, é uma máquina que eu uso há muito tempo e eu gosto muito da Panasonic porque o dente dela, do pente, é bem redondo. O que eu acho que esse aqui não é tão redondo assim. Mas por isso que eu gosto da Panasonic. Porém, o zero da Panasonic não é nada bom, não dá certo pra fade. Essa aqui, o zero é muito baixo, então acredito que é muito bacana. A ergonomia é um pouco diferente, porém, parece muito boa a ergonomia dela. O peso bem tranquilo, bem aceitável. Agora é ver na prática, né? Vamos ver peso, vamos ver RPM. A princípio, assim, diferente, porém interessante, mas vamos lá.
hora de medir o peso da FX3 e para comparar eu vou pesar a minha Panasonic, né, que é, como eu disse, é uma máquina muito parecida. A Panasonic tem 241 gramas e a FX3 tem 276 gramas. Hora de medir o RPM, lembrando que a Babyliss promete 6.000 na velocidade 1 e 7.000 na velocidade 2. 5.992, 5.934, 6.007, 5.975, 5.994, 6.021. É isso, né? Bateu os 6.000, 6.021. Vamos ver na velocidade 2 agora. 6.905, 6.913, 6.915, 6.900. É isso aí, ó, 6.916. Por precaução, vou medir de novo na velocidade 1. Tinha dado antes 6.021. Tá entre 5.975 e bateu 6.000 e alguma coisa, né? 6.056. É isso, tá bem na casa dos 6.000. Vamos ver na velocidade 2 agora. 6.944, 6.800. É isso, a velocidade 2 não tá batendo, né? Porém, a velocidade 1 bateu o prometido. E já aproveitando para medir os decibéis, aqui no ambiente está com 35, 36, a velocidade 1, 79, e a velocidade 2, 79 também. Doideira. Considerações finais, Babyliss FX
3. A Babyliss promete 6.000 RPM na velocidade 1 e 7.000 na velocidade 2. Na velocidade 1 ela bateu 6.021 e na velocidade 2 ela bateu 6.916. Seria justo dar 10? Talvez, mas eu vou dar 9 por RPM. Se tivesse batido mesmo, eu tinha dado 10. 276 gramas, é uma máquina não muito pesada, a forma dela que dá uma sensação de ser uma máquina pesadona, mas pro peso vou dar um 7. 79 decibéis, tanto na velocidade 1 quanto na 2. Podia ser mais silenciosa. Para os decibéis eu vou dar um 6. Bateria, em que a Babyliss promete 5 horas de uso. Uma tecnologia nova de bateria, não é bem nova, mas é a primeira vez que eu vejo uma máquina de corte. Já vou explicar mais sobre isso. Cara, para bateria eu vou dar 10. Ergonomia, diferente, né? Bem diferente do que a gente está acostumado a ver, porém bem fácil de se adaptar. Vou dar um 7 para ergonomia. Precisão, cara, tá cortando muito. As lâminas aqui tá sensacional. Para precisão vou dar um 9. E aí, Adri, merece um selo Adri de qualidade? Guilherme, não solta o selo Adri de qualidade. Cara, eu acho que tem muito tempo que eu não dou um selo Adri de qualidade. E pô, normalmente pela quantidade de pontos positivos eu daria, mas me fez pensar se eu daria ou não. Eu acho que só o fato disso, de me fazer pensar se daria o selo Adri de qualidade ou não, faz com que eu não dê esse selo Adri de qualidade. Acompanhe aí a revisão geral que você vai entender melhor. Preço, ela tá média de 170 euros aqui em Portugal e não vi disponível no Brasil, mas eu acredito que vai chegar numa média de R$1.000. Como eu disse, eu vou deixar o link da Barbeiralha aqui embaixo. Se você tá chegando em Portugal, eu recomendo, porque a loja é de qualidade. Não tô ganhando nada pra falar isso, mas vou deixar porque a loja realmente é muito boa. Se você é do Brasil, eu vou deixar um link do WhatsApp aí pra você entrar em contato e poder adquirir suas máquinas. Vou interromper rapidinho aqui porque é o seguinte, vai acontecer dos dias 17 a 22 de janeiro um workshop online e gratuito. Cara, não perde essa oportunidade porque eu tô preparando um material, um conteúdo incrível. Depois que acabar essa aula, vai aqui na descrição para você garantir sua vaga. Se não for para transformar, eu nem quero. Bora voltar para a aula. Pontos positivos. É um motor sem escova, um motor digital, eletrônico, que faz com que ela não perca potência mesmo com menos bateria, então isso é muito bacana. E esse motor também ajuda a manter um RPM mais constante, sem ficar oscilando. Chave. Isso é bom. Ela tem uma lâmina DLC, a Babyliss colocou um nome diferente, mas é uma lâmina DLC, que é muito bom, né? Como já viu aí nos outros reviews, ela ajuda a não aquecer e a durar mais, a ter menos desgaste. Ela tem um indicador de bateria de 4 níveis, o que eu achei interessante, então ponto positivo. 2 velocidades. Coloquei aqui como ponto positivo, porque talvez a velocidade mais baixa para você fazer um polimento no degradê pode ser útil, como às vezes eu faço quando eu tenho alguma máquina de acabamento que tem isso de regular a velocidade. É mais uma observação do que um ponto positivo, essas 2 velocidades. A fácil limpeza, por sair a cabeça aqui, ó, já vou te mostrar de pertinho para você ver como funciona. Ponto positivo. A precisão dessa máquina é um ponto positivo. E mais um ponto positivo, bateria de polímero de lítio. E abre parênteses aqui que é a primeira bateria de polímero de lítio que eu vejo em uma máquina de cortar cabelo. É uma bateria que está presente em muito celular, muitos iPhone, por exemplo. Não que a bateria do iPhone seja sensacional, né? Porque não é. Apesar que com o que ele oferece é boa sim. A questão é que ela consegue concentrar um pouco mais de energia. Ela é flexível, ela é como se fosse uma bolsa. Em vez de ser algo sólido, ela é flexível. Dessa forma, eles conseguem fazer com que a bateria seja mais leve. Então, se for ver, no final das contas, a principal vantagem dessa bateria é peso. É ela ser mais leve, entendeu? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo bem bobo, né? A bateria tinha 100 gramas. Então, nessa bateria de 100 gramas, eles conseguem colocar mais energia do que numa de 100 gramas sólida. Então, basicamente é isso. Por isso, né, que a Babyliss promete 5 horas de uso, porque mesmo não fazendo dela uma máquina tão pesada, ainda conseguiu colocar uma bateria maior, né, uma bateria melhor. Você tá doido? Cara, eu acho que só por essa aula de bateria, né, mereço o like, ó. Então, deixa um like aí agora, que é isso, ó. Adri Barbeiro também é cultura, conhecimento, educação, então já se inscreve aqui no canal para muito mais. Mais uma informação sobre a bateria. Eu tenho trago nessas informações aqui. Cara, é uma aula, né? Esqueça tudo. É o seguinte, a fábrica, a marca, fala o seguinte, para dar a primeira carga de 5 horas antes de fazer primeira utilização, beleza? E outra coisa, a marca diz que para ter a máxima performance da bateria, você precisa fazer 5 ciclos completos, ou seja, 5 cargas completas e 5 descargas completas. Então teria que ser, deu uma carga completa, usa até ela desligar. Isso por 5 vezes para ela atingir um potencial máximo da bateria. É uma informação útil, então
tá aí pra você. Mas agora vamos aos pontos negativos, porque nem tudo são flores. E depois, no resumo geral, eu vou explicar a questão do selo, hein? Isso aí deve estar quebrando a sua mente. Ponto negativo. Principal ponto negativo, nem sei o que falar. Cara, a alavanca. A questão de adaptação é o seguinte, quando eu vou fechar, ó, tá aberto. Vou fechar. Vou tentar fechar 2 cliques. Foi 3. Eu vou abrir. Vou tentar fechar 2 cliques. Foi 3. De novo. Cara, não é fácil, porque esse sistema de alavanca eu já vi em outras máquinas, já vi em outras Babyliss, eu acho que a Babyliss Volare, porque aqui na Europa é bem comum Babyliss, então eu já tive contato com outras Babyliss. Cara, não é um sistema bom. Eu não sei porque que a Babyliss repetiu, porque que ela tentou fazer o mesmo gênero, sendo que, sei lá, será que eles não experimentaram a outra, ou será que eles testaram e não viu que era bom? Não faz sentido, entendeu? Ó, é muito fácil passar, tá vendo? 3 cliques. Sendo que eu queria só 2. Olhando, eu tô olhando aqui. Agora foi 2. E para abrir, ela tem uma trava. Você aperta um botão. Vou te mostrar de pertinho para você entender. Eu aperto no meio e solto. Eu aperto e vou descendo. Só que mesmo assim, no seu dia a dia, para você soltar 2 cliques, eu vou tentar soltar 2. Voltou 3. Deixa eu ver se foi 3. 1, 2. Não, foi 2. Tinha sido 2. Vou tentar de novo 2. Beleza. Pra soltar agora tá mais fácil do que na hora que eu tava usando. Mas, cara, eu que tô muito acostumado a me adaptar a qualquer máquina de corte, né? Tô sempre trocando por causa dos reviews. Não curti muito essa questão da alavanca. Me atrapalhou mesmo. E o zero dela tava bem brabo. Até me atrapalhou um pouquinho. Tava pegando os pentes. Enfim, não curti a alavanca. Ponto bem negativo pra mim. Lembrando, gosto pessoal, tudo é adaptável. É gosto, é costume. Porém, mais um ponto negativo. O encaixe desses pentes. Cara, não é nada prático. Se ela não entrar bem no corredor, se o pente não entrar bem no corredor, ele não vai. E pra tirar, olha só. Cara, eu tenho que fazer muita força. A primeira vez que eu fui tirar o pente, eu fiquei com medo de quebrar o pente. Porque dá pra ver que é um material meio seco, não tão frágil. Porém, olha só, o encaixe é muito bom, ó. É muito forte. Porém, na hora de tirar, dá medo, porque é tanta força que você faz que parece que vai quebrar. Por um lado, sensacional, porque é uma segurança que você pode trabalhar sem colocar o dedo aqui, que o pente não vai sair por nada. Porém, não é prático. Não é prático, não adianta ser tão bom, tão forte e não ser prático. Cara, como sempre, uma coisa muito importante eu te falar, é sempre meu gosto, sempre o meu uso, né? Eu tô usando sempre várias máquinas. E, por exemplo, eu tava usando antes, tô usando como pente principal o pente da Monster, que é de ímã, que é só soltar, ele já plugou, já encaixou. Então, pode ser por isso também o meu feedback não muito positivo em relação a isso aqui. Não achei interessante. Então, um resumo geral, né? Por que eu não dei o selo? Por que não quero usar? Por que eu não gostei assim da máquina? Cara, como eu disse, tem vários pontos positivos. Vários. Desde a bateria, a precisão, a potência é muito boa, né? Praticamente 7.000. Motor digital, sem escova. Vários pontos positivos assim. Porém, essa questão da alavanca e o pente, cara, é o principal na prática. A bateria podia ser a metade. A bateria podia ser para 2 horas e meia, o que já ia deixar a máquina um pouco mais econômica. Podia ser só uma velocidade, provavelmente ia deixar a máquina mais econômica, mas que investissem em praticidade, o que é prático pra gente usar no dia a dia. É isso que faz a diferença. Não adianta a máquina ser bonita, ela fazer um café, ela lavar as toalhas e na hora de cortar o cabelo não ser prático pra gente, entendeu? É sobre isso. Então por isso que, ao meu ver, não merecia o selo Adri. Cara, a Babyliss é uma excelente marca. Cara, dessas marcas de topo, dessas marcas conhecidas, com certeza a Babyliss, se não for top 1, tá ali no top 3 dessas marcas melhores, com Gama e outras. Mas pra mim, nesse modelo, não teve sucesso. Eles quiseram fazer algo muito parecido com a Panasonic. E eles já tinham tentado fazer antes na Volare. Mas a alavanca da Panasonic é rodando, vou te mostrar mais perto, e o clique dela é sensacional. Sensacional. Sem falar que é uma máquina muito forte, né? Apesar que tem um ruído bem mais alto pelo desgaste também, mas mesmo assim a Panasonic é sensacional. E isso de abrir assim, vem da Panasonic, entendeu? A lâmina, eu acho que até encaixa. Eu acho que a lâmina delas até encaixa porque é muito, muito parecido. Então é assim, não tô aqui para acabar com o seu sonho, caso talvez você tava querendo comprar essa máquina, mas recomendo você tentar ver se algum amigo seu tem, ou quem sabe lá na loja, experimentar, pegar na mão, ver se você gosta ou não. Agora, o que eu quero saber é o que você achou dessa máquina. Cara, não tem como. Vai ser sempre transparência, sempre aqui. Deixe seu comentário falando o que você achou da máquina, curtiu
o que você achou do review e deixa sua sugestão aqui pro próximo vídeo. Cara, eu sei que você quer muito review da WMark NG222 e eu também tô louco pra usar essa marca. Eu até vou deixar o link aqui de onde você pode comprar NG222 no AliExpress, porque eu sei que a máquina já é boa. Todos os meus amigos, Ayrton, o Reis, todo mundo já falou que a máquina é sensacional, o Lucas. Então, vou deixar o link de onde você pode comprar direto da WMark, que é onde vai ter ela disponível no AliExpress. Tô louco pra usar, tô louco pra trazer, mas ainda não chegou pra mim. Fazer o quê? Espero de coração que você tenha gostado desse vídeo. A ideia é sempre te ajudar a trazer informação, atualização, novidades, tudo que a gente puder pra você. Ó, pausa o vídeo, deixa seu comentário, se inscreve no canal e depois você volta pra assistir esse vídeo aqui, porque se não for pra transformar, eu nem quero. Cara, Deus abençoe, gratidão por estar sempre aqui comigo. Deus é mais e tamo junto.